Deus. Você já parou para pensar sinceramente neste versículo? Que o coração do homem é enganoso e perverso? Mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? A pergunta é essa aqui: você conhece o teu próprio coração? Você sabe quem realmente você é? Porque, amados, muitas vezes nós nos conhecemos de fato diante daquilo que a vida nos apresenta, diante das circunstâncias, diante dos procedimentos alheios, diante das proporções daquilo que nos acomete. Aí nós verdadeiramente sabemos se nós somos fortes ou fracos de verdade. Porque, amados, nós temos uma luta terrível e travada contra o orgulho. Contra o orgulho. E quem deve ser tratado nesse sentido é o coração. É o coração. Não é o que entra pela boca que contamina, mas sim o que sai. E o que sai é aquilo que compromete. Jesus abordou isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15. E o que Jesus abordou? Que sai do coração. O que Jesus, quem lembra? O que Jesus abordou lá? Que compromete o homem. Não é o que entra que contamina, mas sim o que sai, porque o que sai procede do coração. Quem pode citar um exemplo, pelo menos, do que Jesus abordou lá no Evangelho de Mateus 15? Um exemplo só. Prostituição, adultérios, blasfêmias, furtos, falsos testemunhos. E ele vai, apontando a realidade do coração do homem. Agora, quem pode dizer, eu tenho um coração perfeito? Quem pode admitir isso? Quem pode admitir? O meu coração é segundo o coração de Deus. Gente, até o homem segundo o coração de Deus fracassou. Certo? Fracassou com relevância. Mas Davi, no Salmo 51, ele aborda a sua vida de oração e também a sua sabedoria. Ele declarou assim, orando: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim. Essa é uma oração de sabedoria. Por quê? Por que ele orou assim? Porque o coração do homem é enganoso e perverso. Por que Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus? Porque Deus foi quem o escolheu. E Deus sabia do seu final. Mas isso não indica que Davi seria perfeito em todas as coisas. Não. Davi errou inúmeras vezes. E olha, gente, venceu muitos gigantes.
mas foi vencido pelo seu próprio coração, no que diz respeito, às fraquezas da carne, certo? Todos nós sabemos muito bem daquilo que eu estou falando aqui. Então, queridos, você fez uma oração de sabedoria. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto, inabalável. Aí ele aborda qual é o coração que agrada a Deus. Um coração quebrantado. Lá no verso 17. Ele ora no verso 10, pedindo um coração puro. E ele aborda um coração que faz a diferença diante de Deus. Um coração quebrantado. Um coração quebrantado. E o coração quebrantado, gente, é um coração que é respaldado pela sabedoria de Deus. Então Moisés abordou: ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. Mas, gente, o que Moisés quis dizer com ensina-nos a contar os nossos dias? Digamos que hoje o Senhor nos abriu uma porta para um recomeço. Então nós precisamos tirar o máximo proveito dos dias que nos restam. Tá, você sabe quantos dias que restam de vida? Você sabe se tem consciência disso? Quem já está querendo partir hoje com Deus? Tem alguém no nosso meio? Senhor, estou extremamente preparado. Pode ser daqui a 2 minutos, se o Senhor quiser. Quem tem essa consciência de que já está plenamente preparado para se encontrar? Ou será que ainda precisamos ser melhorados ou fazermos um conserto, alguma coisa assim? Mas, gente, o que conta é o nosso desejo, é o nosso querer. E a maneira que nós colocamos o nosso coração em Deus para vivermos da melhor maneira em relação aos dias que nos restam. E, gente, precisamos ser respaldados pelo temor saudável do Senhor. O sábio ele declarou lá em Provérbios 9:10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria, ela inicia-se, a verdadeira sabedoria, que vai realmente edificar as nossas vidas, inicia-se no temor do Senhor. No temor do Senhor. Onde nós deixamos de lado, ou precisamos deixar de lado, todo o orgulho e toda a vaidade, a fim de que vivamos de maneira prática e contínua, com bons procedimentos, não só diante de Deus, mas diante dos homens também, que é de suma importância. E em relação, queridos, aos nossos relacionamentos, tanto com Deus quanto com os homens, a luta é tremenda contra o seu próprio eu, a maneira como você se auto-administra em relação à tua vida e os teus relacionamentos, tanto com Deus quanto com os homens. E nesse sentido, amados, é necessário pedirmos sabedoria, porque
A sabedoria que edifica a casa, conforme declarou o sábio, ela já lavrou as suas 7 colunas. Quais são essas 7 colunas? Alguém sabe me dizer? É por isso que nós estamos numa escola bíblica. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Qual é a sabedoria que edifica a casa? No teu ver, como que você entende isso? A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Quais são essas 7 colunas que dá base e estrutura para a edificação da casa? Tiago, ele abordou que a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus, ela é primeiramente pureza. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, pureza. Jesus abordou que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a bem-aventurados os limpos de pureza, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Verá a Deus no que diz respeito, Deus respaldando a tua vida, Deus respaldando as tuas condutas. Não que você vai enxergar Deus, porque Deus é Espírito. Você verá Deus assinando embaixo os teus bons procedimentos, porque bem-aventurados são os limpos de coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de... Quem se considera um filho de Deus aqui? Levanta sua mão. Mais tarde, você se considera um pacificador? Quem se considera um pacificador com sinceridade? Levanta sua mão. Alguns ficaram na dúvida. Misericórdia. Senhor, não, eu sou por uma guerrinha de vez em quando. Tem que ter as guerrinhas. É gostoso uma guerrinha. Ué, Paulo lá combateu um bom combate, não é guerra. Pacificador vem em paz. Aqueles que promovem a paz e não a guerra. Uma das maiores tendências do homem é falar mal dos outros, não é verdade? E parece tão gostoso falar mal dos outros, né? É aquilo que eu vivo falando aqui, né? As pessoas se perguntam de quem que nós vamos falar mal hoje. Vamos começar por aquilo, porque é aquilo. Pastor, depois que fiquei quieto, eu mudei muito. Ô, glória a Deus. Quando o pastor falou para mim, o falecido, né? Ele disse, Maria de Laura, eu tinha que saber. O pastor senhor disse que uma vez eu quero saber se é verdade. Os pastores querem todo mundo na igreja, né?
Sim. Daí eu vou perguntar aqui, daí eu sou Jesus passando assim, sorrindo para mim, papel na mão. Amém, irmãos. Glória a Deus. Nunca mais me desvio. Amém. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem é o filho de Deus? É aquele que pacifica, e não aquele que promove a guerra. Então nós precisamos lutarmos com veemência, segundo o nosso coração puro, para pacificar, e não para guerrear, não para promover discórdia, divisão, conflitos. E os homens são tendenciosos a isso, infelizmente, faz parte da natureza fraca e pecaminosa do homem. Você discordar de alguma coisa, algo que não leva a você, e você parte para a guerra, parte para a discórdia. Isso não vem de Deus. Porque, queridos, os filhos de Deus são os pacificadores, são os que promovem a paz. E o pacificador é aquele que é sábio, porque ele tem a sabedoria do alto. Porque a sabedoria do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada. Quem é o moderado? É aquele que tem domínio próprio, aquele que tem autocontrole, é aquele que ouve mais, fala menos. Você se considera uma pessoa moderada? Quem se considera uma pessoa moderada aqui? Levante a mão. Glória a Deus pelo Pedro, tá? Tudo levantando a mão lá. Grande mistério de Revelation, Pedro. Levanta meia mão. A sabedoria que vem do alto é moderada. A pessoa tem domínio próprio. Porque uma pessoa que não consegue se controlar, o pastor Cote. Quem já ouviu o pastor Cote aqui? Cote. C-O-T-Y. Procure lá no YouTube e ouça as palavras desse homem. Gente, é tremendo ouvir ele. Pastor Cote. Eu vou mandar uma pregação nos grupos lá dele. Certo? Ele falou algo que impactou assim, o meu coração. E faz tempo que eu li isso no livro dele. Que quem não tem domínio próprio pode ser que tenha um demônio próprio. E, gente, o que é ter um demônio próprio? Não, o pastor está me chamando de possuído. Não. É você abrir uma legalidade para que o diabo haja desta maneira na tua vida. Porque nem tudo é possessão. Às vezes pode ser opressão. Às vezes pode ser influência do diabo. O diabo buzinando no ouvido. Certo? Influenciando. O diabo influencia. É por isso que nós devemos sujeitar-nos a Deus e resistirmos ao diabo. Porque toda vez que você se inclina à carne, você está sob uma forte influência do diabo. É o diabo quem está ditando para você: faça isso, você tem que, fale mal, promova a guerra. Vai lá. É assim. Então, quem não tem domínio próprio, quem não sabe se controlar, paciência, né? Moderação, longanimidade. O que é longanimidade, família? Uma longanimidade. O que é uma longanimidade? Longanimidade é uma longa paciência. Quem se considera uma pessoa paciente? Levanta a mão. Levanta a mão, Pedro. Você pega um café para mim, querida?
paciência. Eu sou paciente. Para me tirar, olha, tem que. Será mesmo? Bastou uma buzinada no trânsito. Abençoa essa buzina. Abençoa esse que buzinou. Abençoa todos os que estão buzinando neste mundo. Pode falar, irmã. Tirar satisfação é falta de domínio? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. A Bíblia diz que a Deus pertence a vingança. Depende, irmão. Depende muito do caso. Não podemos generalizar, né? Cada caso é um caso. Mas nesse sentido é que nós precisamos ter sabedoria. Ouvirmos o Espírito Santo de Deus em todas as coisas. Como que Jesus agiria? Como que o Espírito Santo nos conduz a agir? Sabedoria do alto. Você se considera uma pessoa moderada, paciente, que tem domínio próprio nos teus procedimentos? Sabedoria do alto, gente. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. Sabedoria do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, domínio próprio. Tratável. Gente, um coração quebrantado, Deus não desprezará. Quem é o quebrantado, na opinião de vocês? Arrependido. E quem é o arrependido? Humilde. Quem é o humilde? Você? Às vezes, raras vezes eu sou humilde. Não, raras vezes eu sou humilde. Gente, quem é o quebrantado? É o tratável. Quem é o tratável? É aquele que se deixa tratar. É aquele que vai ao médico buscar o socorro. Não, eu vou, a pessoa está morrendo, não, estou bem. Eu profetizo que eu estou bem. Não se dá um tratamento. Gente, eu não estou com o meu remédio cardíaco. Certo? Acabou ontem. Inclusive, se alguém sentir no corpo, certo? Daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco eu vou ter que sair e comprar, né? Buscar um tratamento, né? Para o coração acalmar. A pessoa tem que estar aberto ao tratamento. Eis-me aqui. Se Isaías tivesse fechado o coração, será que ele seria uma bênção? Será que ele seria usado por Deus? As pessoas estão com o coração fechado e estão querendo ser bênção nas mãos de Deus. Não estão querendo o tratamento. Pode falar. 3 safinas. Olha aí, graças a Deus, irmão. Então Deus está lhe preservando através do tratamento. Um bom exemplo para nós somos. Se a irmã não fizesse o tratamento com as safenas, onde que ela estaria nessa hora? Gente, não celebrando. Amém? Só que tem pessoas que não estão celebrando porque não cederam ao tratamento. E aonde que estão? Gente, não tem purgatório. Ou é céu ou é inferno. Pessoa que não abre o seu coração para o tratamento de Deus, vai para o inferno. Sem fazer curva. Sem fazer curva. Tratável. Gente, quando Jesus chegou para Pedro e quis lavar os pés dele, o
que Pedro falou para Jesus? O que Pedro falou para Jesus? Nunca lavará os meus pés. E qual foi a resposta de Jesus a ele? Se eu não te lavar os pés, inferno. Se eu não te lavar os pés, inferno. Por que inferno? Quem sabe me responder? Se eu não te lavar os pés, inferno. Por que eu estou falando inferno? Quem sabe me responder? Porque qual foi a fala de Jesus a ele? Não tens parte comigo. O que Jesus estava dizendo para ele? Se você não aprender a fazer a coisa certa, como que você vai colocar em prática? Gente, as pessoas mais problemáticas nas igrejas hoje são aquelas que não sentam para aprender. E por que as pessoas não sentam para aprender? Por causa do orgulho. Eu não preciso de uma escola bíblica dominical, eu já sei tudo da Bíblia. Se eu não te lavar os pés, se você não aprender, vai para o inferno. Não tem parte comigo. Porque você não vai aos pés dos outros como eu estou indo. Sendo Deus, eu estou indo, dando exemplo de humildade. Você não quer aprender, então você está com o coração fechado, é um tratamento. Certo? Como que você vai agir do jeito que eu quero que você age? Aí, sem moderação, não lava só os pés, lava tudo. Que tudo está impuro, tudo está sujo. Não, Pedro, não, é só os pés. Só os pés, Pedro. É só os pés, Pedro. Estou brincando, viu, Pedro? Pedro é uma bênção de Deus. Meu amigo Pedro. Então, gente, a pessoa se dá um tratamento. Sabedoria que vem do alto é tratável. Alguém já pediu sabedoria para Deus? E você acha que está progredindo nesse sentido? Não é verdade? Amém? Porque a sabedoria do alto é primeiramente pura, depois pacífica, depois moderada, depois tratável. Qual que é a quinta? A sabedoria que edifica a casa já lavrou as suas 7 colunas. Pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Bem-aventurados são os misericordiosos. Por quê? Alcançarão. Cá entre nós, você se considera uma pessoa misericordiosa? Quem se considera uma pessoa misericordiosa? Levante a mão. Pedro. Quem se considera uma pessoa misericordiosa? Levante a mão. Eu estou diante de pessoas. Não vou terminar, porque ninguém botou. Ninguém é 100% Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançaram misericórdia. Ninguém é 100% em tudo, mas eu tenho que para que eu alcance misericórdia. Gente, Deus é misericordioso ou não?
E Deus precisa de misericórdia de alguém? Quem precisa de misericórdia? O que Jeremias abordou acerca da misericórdia de Deus? As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos. Novas são a cada. Por que Deus usa misericórdia conosco todos os dias? Boa resposta. Porque Ele está atentando para as nossas misérias todos os dias. E Deus é perfeito, amém? Deus é perfeito. Mas nós somos seres miseráveis. Paulo falou: miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Por que nós, na maioria das vezes, não queremos ser misericordiosos e não usarmos misericórdia? O que é ser misericordioso? Na opinião de vocês. Pode falar, Marcelo. Ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Podendo ajudar, você tem que ajudar. Podendo ajudar, tem que ajudar. Irmãos, eu falei até 10h30, mas os irmãos já querem ir embora, nós temos mais 3 minutos. Amém? Quem quer ir embora? Levante a mão. Ninguém teve coragem de usar da sinceridade. Ninguém teve coragem de usar da sinceridade. Ninguém teve coragem de usar da sinceridade. Eu quero ir agora, pastor. Gente, misericórdia é você colocar o teu coração nas misérias alheias. É você ter noção da realidade que os outros são pó como você é pó também. E que todos nós somos limitados, e muito limitados. E que na maioria das vezes quem está ditando as regras é o coração enganoso e perverso. É por isso que precisamos usar misericórdia, porque muitas vezes, né, queridos, nós estamos condenando as pessoas nas suas ações falhas, e talvez não falhamos naquilo que as pessoas estão falhando, mas falhamos em outras áreas, até mesmo levados pelo nosso próprio orgulho. Então, quem deve ser combatido é o orgulho do homem, nesse sentido. Então, tudo isso aí, nesse apanhado, é só misericórdia de Deus. É só misericórdia de Se Deus. nós entrarmos, é só misericórdia de Deus, porque não adianta. Eu sou. Mas eu falo tantas outras coisas, pastor. Exatamente. Não tem que dizer que. A irmã falou tudo. Não tem que dizer, nós somos carne. É carne, é falho. Se nós entrarmos, é só pela misericórdia. É só pela misericórdia de Deus. E por que Deus usa de misericórdia? Não somos. E por que Deus usa de misericórdia? Só misericórdia. Porque Ele lembra-se que nós somos pão. Não. Ele lembra-se que nós somos pão. Ele lembra-se que nós somos pó. Que ao pó nós voltaremos. Na hora dele, ao pó nós voltaremos, né, irmão José? O irmão está lidando com o pó direto, né? Nós fazemos uma ação lá nos corpos, né? E a gente olha dentro do caixão e só dá aquela terrinha. Só a terrinha. O que a gente No que a gente vira? o pó, É o pó. É o pó. E todos nós um dia voltaremos. Se eu não cuidar do meu coração, não me deram o tratamento. Gente, tão bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A sabedoria que vem do alto é cheia de misericórdia e de bons frutos. Quais são os nossos frutos?
Aí você tem o respaldo de bons frutos ou maus frutos? É pelo fruto que se conhece É pelo fruto que se conhece Você sabe muito bem quem é uma pessoa através dos seus. Quais são os frutos? Procedimentos, palavras, atitudes. Agora, quais são os nossos frutos? A pessoa é sábia, ela produz bons frutos. Sabedoria que vem do alto, é cheia de misericórdia, bons frutos, sem parcialidade. Imparcial, a pessoa é imparcial quando ela é sábia. Não fica do lado de ninguém, ela fica do lado da verdade, do lado da justiça, do lado do direito, do lado de Deus, da sua palavra, sem parcialidade e sem, para finalizar, hipocrisia. E sem hipocrisia. Alguma vez você já não agiu com hipocrisia? Tem alguém aqui no nosso meio que nunca agiu de maneira hipócrita? Tem alguém no nosso meio que nunca agiu com hipocrisia? Aí é eu e Deus e você e Deus. Certo? Então, amados, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. Quem quer chegar no lugar de descanso? Eu pergunto para mim e para você nesta manhã. O Salmo 91 nos afirma que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. Gente, vamos pegar esse Salmo 91 e termos um entendimento mais inteligente. Porque muitas vezes as pessoas têm o Salmo 91 e usam ele até aberto nas suas casas, como se fosse um talismã. Se o diabo olhar para essa Bíblia aberta aqui, ele passa de largo na minha casa. Não é assim. Porque o próprio diabo chegou a citar o Salmo 91. O que adianta então você ter o Salmo 91 aberto lá no restante? O que adianta? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita num lugar de entendimento, no temor do Senhor, a sombra do Onipotente terá um lugar de descanso, um lugar de proteção, onde a pessoa que governa a sua vida, que governa o seu próprio eu, tem as armas espirituais para combater tudo aquilo que demanda, principalmente o diabo. Porque o diabo é feroz, é ardido, é astuto. E como que o diabo age? Jesus falou que veio para matar, roubar e destruir. Como que ele faz? Vejamos a principal ação do diabo: tentando, influenciando, ardilosamente, de maneira sagaz. Foi lá em Adão e Eva, tentou eles. Em Jesus Cristo, tentou Jesus. Agora você acha que você não está tentando? Hoje você vai ser tentado, amanhã, depois da manhã. Gente, aonde que Jesus foi tentado? Quando Satanás citou o Salmo 91. Em qual área que Jesus foi tentado quando Satanás usou o Salmo 91? Em primeiro lugar, Satanás tentou Jesus no que diz respeito à concupiscência da carne. Se tu és o Filho de Deus,
transforma estas pedras em pães. E transforma essas pedras em pães e... Mas Jesus, qual foi a resposta dele? Mais de toda... O que Jesus citou para o Satanás? O que Jesus citou para Satanás? Palavra. Onde está o registro disso? Deuteronômio 8:3. Deuteronômio 8:3. Jesus citou para o diabo Deuteronômio 8:3. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí Satanás levou Jesus no pináculo do templo, lugar alto. E qual foi a tentação? Se tu és o Filho de Deus, lança-te daí abaixo, porque está escrito. Diabo usou o quê? Os teus anjos deram ordem a teu respeito para te segurar com as tuas próprias mãos. Citou o Salmo 91 para Jesus. O Salmo do dia. Satanás usa a palavra. Gente, os falsos profetas estão usando o quê? A palavra. E estão ludibriando muitos e muitos. Quem está por trás, quem está nos bastidores, quem está influenciando é o diabo. Interessante é que Jesus foi tentado aonde? Nesta área? Na soberba da questão do coração, enganoso e perverso, questão do orgulho, questão da vaidade humana, coração, soberba da vida, esse desejo de ser reconhecido, de ser o melhor, de ser aclamado, de estar num lugar de importância, apegado a títulos, a nomenclaturas, a estar sob holofotes. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daí abaixo, porque está escrito. Aí, como está escrito que Deus dará ordem aos anjos, eles vão te segurar, e a hora que eles pousarem com você na terra, deixar você lá, os homens vão. Os fariseus, os saduceus, os escribas vão. É verdadeiramente o Filho de Deus, é o Messias. Aí vem a glória. Jesus foi tentado na soberba da vida. Jesus precisava provar alguma coisa para alguém? Quem é? Não precisa provar absolutamente nada, a pessoa é. Quem anda com cabelo azul, o que quer mostrar para as pessoas? Você já viu uma pessoa de cabelo azul por aí? Quem já viu uma pessoa de cabelo azul por aí? Qual é o sentido de uma pessoa pintar o cabelo? Cabelo aqui, coisa. É por isso que eu não tenho cabelo. Gente, na opinião de vocês, é normal a pessoa ter um cabelo azul? Queridos, se cabelo azul fosse uma coisa normal, Deus permitiria? Não, esse vai nascer com cabelinho azul. Alguém já viu um bebezinho nascendo com o cabelo dele azulzinho? Nossa, cabelo verdinho. Verdinho piscina. Já viu um bebê de cabelo azul, José? Tinha que ter um nome tão bonito. Ó, vai dar. Pode falar, meu. Lá na minha cidade tem um senhor que é uma família tradicional
Só não fale que tem cabelo azul, por favor. Nasceu de cabelo azul. Ele se tornou um dos maiores palestrantes do Brasil. Acho que você ouviu o professor Grex. G-R-E-Z. E em toda a palestra dele, ele foi com cabelo azul. Se você entrar no YouTube, né, ele é cabelo azul. Então, ele foi reconhecido um dos maiores palestrantes, né, pela performance dele, que ele levava. Né? Eloquência, ele é muito conhecido, ele mora em Florianópolis hoje. Mas é um homem muito de Deus, ele leva sempre a palavra de Deus, sim, mas do jeitão dele. Mas ele é conhecido pelo homem do cabelo azul. É um senhor de idade já, né, 80 anos. Eu vou ouvir. Qual que é a intenção de uma pessoa pintar o cabelo azul? Ela quer chamar a atenção. Ela quer aparecer. Então isso significa o quê? Uma descompensação. De alguma maneira a pessoa tem que aparecer. Jesus precisava aparecer? Jesus precisava provar alguma coisa para alguém? Quem age assim, gente, está tentando a Deus. Porque qual que é o lugar do descanso? É o lugar da sabedoria, do entendimento. Qual é o lugar do descanso? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Não é de você carregar lá o boi nas costas. Não é lá de você carregar um saco de batata nas costas, você fazer concreto o dia inteiro. Você que está cansado e sobrecarregado, tentando fazer concreto. É por conta das demandas da vida, das aflições. Moisés pediu, né, dar-nos alegria pelos anos que nos afligis. Porque, gente, ao mesmo lado, ao mesmo ponto que a vida é boa. Quem ama a vida aqui? Quem ama a vida aqui? Quem ama comer uma boa comida aqui, bem temperadinha? Gente, esses dias eu fiz um caldo de batata com bacon, mas ficou bom, viu? Uma hora eu vou chamar vocês para comer o meu caldo. E vocês vão me retribuir fazendo aquela picanha tão mencionada. Né, Massandra? Massandra, gosta de comer uma boa comida? Amém, Massandra? Quem não gosta? Porque a vida é tão boa. Mas a vida também é cheia de tantos percalços, angústias, preocupações. Meu Deus, quem se preocupou ontem? Quem está preocupado hoje? Quem vai se preocupar amanhã? Gente, os nossos filhos são pequenininhos, nós temos uma preocupação. E a gente pensa, não vejo a hora que cresça para parar a preocupação. Quando cresce em casa, a preocupação é a mesma. É incrível isso. Faz parte da vida. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e assim encontrareis para as vossas. Você já parou para meditar e refletir nesse texto de Jesus? Nessa fala de Jesus? Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu te aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso o manso e o humilde estava sendo tentado pelo diabo lá. Se tu és o filho de Deus, prove agora, porque você vai ser acalmado, reconhecido. Jesus precisava ser manso e humilde. Só que ele falou, ele abordou: aprenda de mim, Pedro, aprenda, porque se você não aprender, não tem parte comigo. Aprenda, seja tratável, abre o teu coração, tenha quebrantamento. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no lugar de entendimento e sabedoria, a sombra do Onipotente descansará. Pessoa que é mansa e humilde é uma conquistadora.
E é isso que nós devemos buscar primar, gente. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o lugar de descanso, é o reino dos céus. Bem-aventurados, Mateus 5,5, os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha a abrangência disso, gente. Em primeiro lugar, ele abordou o céu. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos lugares santos. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Uma vida com abundância. Mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Quem tem vida com abundância é o manso. Porque o iracundo, ele tem vida com abundância? O iracundo não tem vida com abundância. Vive pela guerra. Mas quem vive pela paz tem vida com abundância. É a vida do próprio Espírito, é a vida do próprio Deus na pessoa. A pessoa é conquistadora. O humilde tem a mente de Cristo. Ele é o conquistador do reino dos céus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que mais leva as pessoas para o inferno é o orgulho. É o orgulho onde a pessoa não se abre ao tratamento, a pessoa não tem humildade, a pessoa não senta para aprender, para ter bons relacionamentos com Deus, para ter uma obra frutífera, com bons frutos, para usar misericórdia, né? Para agir bem com todos, até com os inimigos. Em tudo a Bíblia tem as respostas para nós. Em relação ao inimigo, você tem que colocar brasas vivas sobre a cabeça dele, ou seja, você tem que fazer a tua parte, como um bom cristão. Gente, Jesus foi tentado na soberba da vida, e o diabo usou o Salmo 91. Mas Jesus falou assim, respondendo ao Satanás: está escrito, diabo, que não tentarás o Senhor teu Deus, porque aquele que é vencido pelo seu orgulho o tempo todo está tentando Deus. E isso é um perigo iminente, isso é um perigo relevante, você tentar Deus por teu próprio orgulho, por tua própria vaidade. Por tua própria vanglória. Paulo declarou lá em Filipenses 2:3: nada façais nem por contenda. Contenda é guerra, respaldo de quem promove a guerra através da ira, da vingança. Nada façais nem por contenda e nem por vanglória. Se Jesus fosse pelo diabo, estaria ali cheio de vanglória. Está escrito no mesmo grupo lá. E aí os saduceus, os fariseus, os escribas, os religiosos não reconheceram que eu sou o Filho de Deus. Eva entrou nessa. Lá no jardim. No dia que você comer esse fruto, você será igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Foi tentada na soberba da vida. Nossa, eu ser igual a Deus. Mas quem tinha sido tentado no princípio? O próprio diabo. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Ele tinha tanta proeminência, tanta beleza, tanta formosura, ele era tão importante, ele era querubim ungido, que ele quis ser. Ele queria ser quem Deus não chamou para ele ser. Gente, muitas vezes nós queremos ser aquilo que Deus não tem para nós. E nesse sentido acabamos
acabamos sofrendo, levados por nossas próprias vaidades. Mas o lugar de descanso é um lugar da sabedoria. A sabedoria do alto, da mansidão, da humildade. Satanás tentou Eva lá porque ele já tinha sido tentado nesse mesmo sentido, que ser semelhante ao Altíssimo. Tentou Eva: no dia que você comer desse fruto, você será igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Eva caiu. Eva não respondeu para o diabo: não tentarás Deus. Mas Jesus respondeu e nos deu exemplo para nós não tentarmos. Ou seja, que nesse tempo que nos resta, que nós lutemos com forças para que alcancemos corações sábios. Isso vai fazer toda a diferença diante de Deus, para os nossos bons procedimentos. É a nossa luta terrível contra o orgulho, contra a vaidade. Nesse sentido, amados, nós precisamos ter aquela mentalidade do maior profeta na Escritura. Quem que falou isso? Foi ele? Ele falou isso de si mesmo? O João Batista falou isso dele mesmo? Não, eu tenho um que sabe que eu sou o maior profeta na Escritura. Quem falou isso dele? Quem falou isso dele foi? É o respaldo que ele tinha de Jesus. Mas, por ele, quem era ele? Nós podemos perceber quem era ele pelas convicções que ele tinha. Ele declarando: você sabe que eu diminua e que ele cresça. Porque só no momento que nós diminuímos e que Deus cresce, que gente, aí nós nos tornamos realmente pessoas humildes. E chegamos num lugar de descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansar. Moisés, no final do Salmo 90, está pedindo para Deus um lugar de realização, um lugar de descanso, onde Deus confirme a obra das nossas mãos. Gente, nós temos uma obra, estou quase encerrando, ficou no horário de escola bíblica dominical, para a glória de Deus. Eu pude falar tudo o que eu quero. Teria muito mais ainda a falar. O interessante é que Moisés ele encerra o salmo dizendo assim, né? Confirma a obra das nossas mãos. Sim, repete. Confirma a obra das nossas mãos. Deus tem uma obra na tua vida? Quem tem essa convicção de que Deus tem uma obra na tua vida? Mas você tem certeza que Deus está confirmando a tua obra? Gente, eu posso não ser um pastor perfeito e nem quero ser, porque pastor bom mesmo, de verdade, é o Silas Malafaia. É? Não é. Não, é o Hernandes Dias Lopes. Não é. Não, eu vou procurar esse pastor aí, eu não me contento com ele, porque é um pastor baixinho, careca, né? Fala muito, prega, uma barbaridade, depois fica falando mais 20 minutos dando aviso, 50 avisos, não gostei. Vou para outra igreja. Vou lá para o pastor grande Ministério Revelation, né? Que é um pastor. Olha, aquele pastor só de pisar na igreja já começa a chorar. É de tanta unção. Uma vez Hernandes Dias Lopes pregando, né? Ele foi para um pastor lá de muito gabarito e perguntou: pastor, o que é unção? Aí o pastor respondeu para ele: simples. A questão é que uns são, outros não são. Uns são, outros não. Mas esse que tem unção, né? É o que é o pastor perfeito. Ele começa a falar. É muito Deus na vida do Senhor. Gente, quem
tinha um pastor perfeito nessa terra. Só passou o bom pastor. E olha, gente, eu não estou na disposição da vida por ninguém aqui, né? Vou pensar. Eu acho, queridos, que quem dá a vida, eu dou a vida pelos meus filhos. Pelos meus filhos eu dou a vida. Você não dá? Eu acho que pelos teus filhos você dá a tua própria vida. Agora, um bom pastor dá a sua própria vida pelas... De quem Jesus estava falando? Dos homens? Estava falando dele mesmo. Porque o bom pastor, ele dá a sua própria vida pelas... Ele estava fazendo menção dele, gente. O bom pastor só Jesus. Bom pastor só Jesus Cristo. Amém? Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo? Porque nós, queridos homens, somos maus pastores. Gente, eu sou limitado naquilo que eu faço, com muita certeza. Só nessa gestão que já fui muito criticado. Muito. E tenho plena consciência disso. Porque sempre haverão os descontentes de plantão. Sempre haverão. Gente que não se contenta com absolutamente nada, né? Que não se dispõe a andar, né, independente, como que esteja fazendo as coisas para Deus. Gente, eu fui pastoreado 10 anos pelo meu pastor, falecido pastor Orlando Deus. Queridos, ele não era pastor perfeito. Mas o que eu fiz? Eu fiz a minha parte. E me submeti, honrei, obedeci, me alegrei com ele, me entristeci com ele. A Bíblia recomenda assim, certo? Gente, eu não vou ser perfeito em todas as minhas decisões, em todas as minhas condutas. Tem vezes que eu vou estar aqui, eu estou né? Alegria, mas tem vezes que eu vou estar mais um pouco fechado, queridos. Mas eu tenho plena certeza que aquilo que Deus me chamou para fazer, eu estou fazendo. Que é ministrar a palavra. Isso eu estou fazendo. Que o Senhor confirme a obra das nossas mãos. Agora, se as pessoas estão recebendo a palavra, é diferente. Aí vai de cada um com Deus. Mas o pedido de Moisés foi: confirma a obra das nossas. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Será que Deus está confirmando a tua obra? Porque, gente, Jesus falou e todos concordaram? Na opinião de vocês, Jesus falou e todos concordaram? Mas Deus confirmou a obra dele ou não? Os profetas falaram da parte de Deus e todos os homens concordaram? Quando Jeremias pregou lá, todos os homens concordaram? Mas foi confirmada a obra dele ou não? Que Deus confirme a obra das nossas mãos. E que nós tenhamos, gente, total entendimento nesse sentido, para que Deus confirme aquilo que nós estamos fazendo. Agora, se é justo ou não, tu o sabes. Que tu pense e reflita sobre isso. Será que aquilo que eu estou fazendo, Deus está assinando embaixo, Deus está aprovando? Aí é você e Deus. É você e Deus. Gente, a hora foi. Agradeço a meia hora de crédito que os irmãos me deram. Só que eu vou continuar ainda essa palavra na semana que vem. Ok, gente? Porque na semana que vem eu quero abordar aqui alguns tópicos, continuando isso. Só quero deixar uma pergunta para vocês. Só uma pergunta. Quem se considera uma pessoa com alta inteligência emocional? Levante a mão. Ainda bem que ninguém levantou.
Antônio, nós temos muito a conversar para aprendermos juntos, porque eu também não me considero. Eu levantei a mão só para ver. Mas eu vou abordar 6 pontos aqui na semana que vem, que vão ser, gente, só para dar um pontapé inicial. A pessoa que tem uma alta inteligência emocional, tem autoconsciência. O que é autoconsciência? Ela sabe muito bem quem ela é. Amém, queridos? Uma pessoa que tem alta inteligência emocional, ela sabe muito bem quem ela é. Vamos colocar em pé.